Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas, Mãe, diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, sua filhinha vem diante de teu colo para te pedir que venha o teu reino e que todo o seu amor e a sua misericórdia possa se expandir para os corações de todos os seres humanos, em todas as gerações, passado, presente e futuro. Eu venho, em nome de todos, pedir o triunfo do teu reino. Amém, Fiat. Olá, irmãos e irmãs. Então, vamos continuando, aqui no nosso blog, faleconosco.blogspot.com. Jesus fala conosco.blogspot.com. É o nosso cantinho do livro do céu, aonde Jesus se comunica conosco. Então, nós queremos, com a intercessão de Santa Faustina, de Luísa, pedir para que venha o reino de Deus através dos conhecimentos e das orações que nós fazemos, em meio a esse momento em que nós estamos pedindo desde já, clamando e implorando dos céus, com toda a criação reunida, para que possa Jesus e o Pai e o Espírito Santo tecerem o seu reino definitivo no meio das criaturas. Então, é isso que nós estamos buscando aqui. Nós já começamos rezando, orando, pedindo esse triunfo, e agora vamos para o segundo momento dos nossos vídeos de leitura do Livro do Céu, volume 1. Então, a gente vai continuar. Jesus continua a sua obra na alma. Então, a gente já vai partir para o 6º. Eu vou aumentar aqui a porcentagem, do Livro do Céu, para que vocês possam ver o maior possível, acompanhar aqui o maior possível, aproveitando que a tela é grande. Então, vamos lá. Jesus continua sua obra na alma. Ele a separa dela mesma, purificando todo o interior do seu coração. É o que Jesus quer fazer também conosco, Nesse momento onde tem tanta oferta de informação para nós. Meu Deus, de todos os lados, Pessoas de todos os lados tentando bombardear para nós conteúdos diversos, principalmente agora, nesse tempo em que nós estamos, realmente é um tempo, que está suspenso. É um tempo abreviado, como Jesus mesmo disse, de purificação. Então, nesse tempo, a igreja, os seguidores, os leigos, os católicos fervorosos, o rebanho cristão que está fiel, trabalha, mas é bombardeado por muitas informações. E a informação que a gente, nesse momento, se apega mais, nesse momento, esse conteúdo do Livro do Céu, da Divina Vontade, que é o conteúdo que mostra a esperança, que traz a verdadeira esperança, de entender o que Deus quer fazer, e o reino dele é para nós, para todos. Então, precisamos ser o exército de Maria, que irá lutar com ela. E tem uma parte desse exército que precisa estar alinhado com os conteúdos da Divina Vontade. A gente não descarta ninguém que está totalmente antenado com o conteúdo da igreja, do magistério. A gente não descarta ninguém que está totalmente antenado com as mensagens de Nossa Senhora nas suas aparições. A gente também não descarta ninguém, que também não sabe nada, mas que confia em Nossa Senhora, tem a sua simplicidade, a sua fé, é devoto de Maria e sempre confiou nela e pede através dela o triunfo do seu coração imaculado. Então, são muitos tipos de pessoas que nesse instante no Brasil, um país riquíssimo da fé, dessa semente, plantada aqui da Igreja Católica,
que se prolifera em graças e bênçãos para nós. Somos um povo muito privilegiado e, por isso, nós não podemos ficar para trás, né? Por causa do conteúdo do livro do céu não ter em português. Então, agora está resolvido o problema. Nós temos o nosso conteúdo do livro do céu em português, né? Porque Deus, Ele me deu essa graça de poder traduzir e divulgar. Então, nós estamos à disposição, estamos aqui servindo, sendo realmente extensão da mão de Deus, para concretizarmos a missão de Luísa, para continuarmos a missão de Luísa na Terra. Então, vamos ler. Quando o Divino Mestre me libertou do mundo externo, então estou no comecinho aqui, Ele colocou a mão para purificar o meu interior e com uma voz interna disse-me: agora estamos sozinhos. Não resta mais ninguém para nos perturbar. Você não está mais feliz agora do que antes, quando precisava satisfazer os outros? Veja, apenas um é mais fácil satisfazer. Você deve perceber que eu e você estamos sozinhos no mundo. Prometa-me ser fiel e derramarei em vós tantas e muitas graças, a ponto de permanecer sempre muito maravilhada. Então a gente questiona, o mundo questiona, né? Porque hoje mais do que nunca as pessoas falam pra gente que nós temos que nos unir, que a gente tem que estar em família, que a gente tem que sair de nós mesmos, que a gente tem que ir em direção do próximo. E aí Jesus fala, né, que o próximo é o nosso irmão que está do lado. Que nós temos que dar atenção para as pessoas, que nós temos que ser pessoas amáveis, que nós temos que ser pessoas tolerantes. E aqui ele fala totalmente contrário para Luísa. Como que a gente consegue, né, dentro da nossa mente, ouvir o mundo e ouvir Jesus? Então nós temos que questionar, né? Jesus está pedindo, né, vamos ficar nós sozinhos, que você não precise satisfazer ninguém. E aí nós temos o nosso esposo, nós temos nossos filhos, netos, né, a igreja. E aí, como que a gente faz para satisfazer todos? Dar atenção para todos. Eis um desafio que eu faço e que nós temos que fazer a nós mesmos. Eu faço a mim e você faz para você mesmo. E é Jesus fazendo com você. Como que você quer se aproximar de mim? Como que você quer me conhecer? Como que você quer conhecer o conteúdo do livro do céu? Se você está com a cabeça totalmente preocupada com o que o seu esposo está precisando, com o que o seu filho está precisando, como que você vai conseguir dar atenção para mim se você não confiar essas preocupações para mim? Então, meus irmãos, eu passei por essas dúvidas, passei por essas dificuldades. E aí eu falei, Jesus, e agora? Como que eu faço para poder, né? Então eu passei por um momento de um desafio muito grande. Meus amigos me acompanham, né? Viram o que eu passei. Foi um sofrimento muito difícil. A minha família percebeu claramente que eu estava me distanciando para ficar somente eu com Jesus. E eu já estava entendendo que era para mim até mesmo aceitar ficar só. E no momento de sofrimento, no momento de dificuldade de entender essa mensagem de Jesus, eu realmente quis que Jesus me levasse embora, porque eu não podia resolver esse problema. O meu esposo me cobrava atenção. Os meus filhos precisando de mim, meu filho ficando doente com ataques de ansiedade, meu outro filho também com problemas na escola. E no meio disso tudo, Jesus falando, eu quero ficar sozinho com você. Eu quero que você conheça o meu livro do céu, eu quero que você estude, que você divulgue esse material para as pessoas. Eu fiquei numa bagunça, vocês não entendem. Mas é tudo questão de conversar. É tudo questão de desejar profundamente. E ao desejar profundamente, você deixa tudo nas mãos de Deus. Você confia em Deus. Você vai caminhando dia após dia, satisfazendo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que você faça aquilo que é urgente
hoje? O que é mais urgente hoje? Como você pode se dividir? Porque você não pode sair do estado em que você está. Se Jesus te chamou no estado de vó, você tem que saber dizer não e sim na hora certa. Você tem que ter discernimento. E Deus, Ele te ajuda. Eu passei por muitos momentos, você vai passar também, por muitos momentos de dificuldades, de testes, aonde você vai ter que decidir o que você quer para sua vida. Se você quer realmente seguir Jesus e colocar Ele na frente, no centro da sua vida, e no meio disso tudo, satisfazer o seu estado de vida onde Ele te colocou. Porque se você hoje está casada, se você tem um esposo, se você tem filhos, você não pode deixar de fazer o seu papel. Eles não estão acima de Deus, de forma alguma. Mas você pode muito bem fazer uma organização. Então, o que eu comecei a fazer? As minhas horas vagas que eu tinha para mim, eu renunciei. Todas as horas vagas que eu tinha para mim, nós temos horas vagas. Horas que nós queremos sair de perto de tudo, ler um livro, assistir um filme. A gente quer ter o nosso lazer. A gente quer sair para conversar com o vizinho na rua ou ir na casa de alguém. Aí você tem que fazer escolhas. O que eu fiz? Eu aboli totalmente o lazer. Exercício físico. Tive que cortar tudo isso. Se eu faço um exercício físico é raramente. Raramente. E faço junto com quem estudando, lendo, ouvindo alguma coisa. Porque os meus pensamentos eu troco pelos pensamentos de Jesus. Não posso ficar nenhum momento sozinha com os meus pensamentos. Porque os meus pensamentos provocam pecado, ofensas a Deus. Então eu protejo-me, colocando o celular sempre ligado em alguma coisa, em algum texto que eu mesmo li, ou um conteúdo de uma homilia, ou um conteúdo... Então eu estou trabalhando, fazendo trabalho de casa, que eu preciso cuidar da minha casa é enorme, eu tenho que cuidar da minha casa, faço tudo com muito amor, faço o almoço, tudo, eu tenho horário para tudo. Fiz alarme para tudo, alarme para a hora de almoçar, para fazer o almoço, a hora de levar meu filho na escola, a hora de acordar, horário para tudo, horário para trabalhar e horário para rezar, tudo certinho. E vivo a vida mais organizada que eu posso, mas eu abro mão do lazer. O lazer é assim, com a família, aquilo que compete à família, né? Visita aos parentes, né? Cada 15 dias, e assim a gente vai organizando. Então, eu queria conversar isso com vocês, porque eu sei que muitos aqui estão pensando a mesma coisa. Como que eu vou dar atenção para 36 volumes de um livro tão precioso, que eu quero muito estudar, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho que estudar outras coisas, eu tenho que fazer minhas coisas, minhas obrigações, eu tenho que participar da igreja, preparar o conteúdo lá na igreja, então eu também preparo missas, tenho que treinar músicas, às vezes tenho que tocar violão, aí tudo eu vou deixando para quando chega o dia. Se no dia à noite eu tenho compromisso, de manhã eu paro para fazer isso, ou então no final de semana que antecede. Ou no final de semana, no sábado de manhã, eu paro para ensaiar a manhã inteira. Organizo a sexta-feira para poder deixar toda a casa organizada. E assim eu vou levando. Se é o melhor jeito, se é o jeito que eu estou fazendo a divina vontade, não sei dizer. Eu fico numa paz muito grande. Porque a gente tem que saber a intenção do nosso coração. Aonde que está o nosso coração? No meio disso tudo que eu estou fazendo, meu coração está somente na divina vontade. É o querer corresponder a Jesus. É o que eu penso 24 horas por dia. Então, em tudo que eu faço, eu estou fazendo a divina vontade. Em tudo que eu estou fazendo, consagrando todos os meus atos. Até o sentimento que você fica de resignação,
que você está fazendo as coisas do mundo que você tem que fazer para sua família. Você está fazendo com muito amor, com muito carinho, mas você adoraria estar na frente do livro, continuando a ler esse conteúdo magnífico. Você adoraria estar aprendendo mais com Jesus. Então, você tem que rezar, ficar rezando no seu coração e ansiando esse momento, alcançar esse momento e pedindo para Deus te dar graça de conseguir estar inteira em todos os lugares, porque viver na divina vontade é você fazer plenamente todos os atos, totalmente plena, tipo na presença daquele ato. Porque no momento que você está tomando banho, você tem que estar rezando, consagrando aquele momento para Deus. O momento que você está cuidando da roupa dos seus filhos, do seu esposo, você vai estar também consagrando a Deus. O momento que você está limpando a sua casa, você está concentrando esse momento para Deus. Quando eu estou limpando a casa, eu vou rezando na divina vontade para Jesus e falo assim, olha, esse momento que eu estou limpando a minha casa, seja o Senhor nesse momento limpando a terra do pecado. E eu limpo a minha casa perfeitamente. E eu sinto que Jesus fala assim, olha, capricha mais porque eu quero limpar muito bem a terra hoje. E aí sim, todos os atos que você faz, você tem que estar inteira para viver o dom da divina vontade. Você não pode estar com a cabeça em outro lugar. Você tem que estar inteira naquele ato, para que aquele ato seja a divina vontade sendo feita na terra. Então, enquanto você está limpando a sua casa, Deus está limpando a terra. Porque você está orando e pedindo para Ele fazer isso, dentro da divina vontade. É uma luz, é um raio que está brilhando dentro da sua vida agora. O raio da divina vontade. A luz da divina vontade está brilhando em você, está conectado como fios de eletricidade com o centro que é a divina vontade suprema. Então ele fala que é como fios de eletricidade ligados. Nós somos uma energia cósmica da vontade divina, da vontade suprema em nós. Né? Esse elo que nós temos com a divina vontade do Pai em nós. Então, a cada momento que a gente vai lendo o livro do céu, eu não posso deixar de ficar falando aqui toda a iluminação e meditação que eu já fiz referente a esse conteúdo. Então, se vocês verem, nossa, mas ela parou, não rezou, não continuou. Não fique preocupado. Essa conversa que nós estamos tendo tem a ver com a divina vontade. Tem a ver com a mensagem que o Senhor quer falar para você. É o que muitos estão precisando ouvir. Então, se você está ansioso, é muito fácil. Entra no blog e começa a ler sozinho. Mas se você quer mergulhar numa meditação, porque o que a gente vai fazer nessas leituras é meditação. Cada trecho que a gente lê, a gente vai refletir em cima do que nós podemos fazer hoje na nossa vida, o que Ele quer trazer para nós na realidade de hoje, para que a gente possa se organizar para poder viver esse reino hoje dentro de nós. Então, eu estou desabafando com vocês, estou abrindo para vocês a minha intimidade com Jesus. A minha intimidade, né, para que eu possa, né, ajudar você a vivenciar esse dom. Que eu creio, estou vivendo esse dom. E esse dom, do jeito que eu estou vivendo, eu sinto uma liberdade muito grande. Porque eu sei que tudo o que eu estou fazendo nos meus atos, eles podem ser divinizados. Todos os meus atos, em cada situação, em cada momento. Cuidando do meu filho, educando meus filhos, conversando com meus filhos, chamando a atenção deles. Momento que eu tenho que brigar com eles, que eu tenho que puxar a orelha. Eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. E naquele ato que eu estou fazendo aquilo, pode doer o quanto doer, pode ser difícil o quanto for, ou pode ser um momento bom, não importa. Tudo tem formas de alcançar dos méritos de Jesus essa divinização desse ato para que coisas aconteçam, maravilhas aconteçam no mundo inteiro. A divina vontade, o dom da divina vontade, conecta a nossa vontade com a vontade suprema. E assim, é uma união de duas vontades, sendo uma só. E aí o poder criativo de Deus está agindo nas atitudes que nós fazemos, sejam elas as mais simples possíveis, menos o pecado. Naquilo que compete ao pecado, aquilo que você está fazendo que é errado, aí você pede perdão.
Pede perdão e volta novamente ao desejo intenso. E aí a gente vai conversar sobre esse negócio da intenção, é muito importante. Vai chegar um trecho onde a gente vai estar lendo o livro do céu sobre a intenção, que é muito importante, né? Porque ela vai e ela resolve o problema de muitos que estão, né, com dúvidas referente ao dom da divina vontade e como colocar em prática. Então, fique em paz que a gente vai chegar lá, referente à intenção que nós estamos fazendo todas as coisas, amém? Vamos continuar, né? Prometa-me ser fiel, e eu derramarei em vós tantas e muitas graças a ponto de você permanecer sempre muito maravilhada. E depois ele me disse, sobre você, fiz ótimos projetos, Luísa. Se ficares unida a mim, quero fazer de ti uma imagem perfeita minha, desde quando nasci até a morte. Vou ensinar a ti como fazer isso um pouco de cada vez. Então, com a gente é a mesma coisa. Ele fez ótimos projetos para você, meu irmão. Ele fez ótimos projetos para nós, para mim, se nós ficarmos unidos a Ele. Ele quer fazer de nós, não é só da Luísa, Ele quer fazer de nós, dentro do nosso escritório, porque cada um tem o seu escritório, tá? A isso a gente vai aprender também sobre o escritório da Divina Vontade, né? Que cada um tem o seu escritório, né? Onde está divinizando os atos, onde estão sendo os atos divinizados e ofertados. Então, cada um tem o seu estado, o seu escritório. Então, tem que entender, cada um é cada um. Jesus, ele fez a gente, né? O Pai nos criou totalmente únicos. Então, cada filho da Divina Vontade tem um escritório próprio, trabalha numa exclusividade, tá? Então, a gente vai entender isso também à medida que a gente for lendo, tá bom? Então, eu quero fazer de você uma imagem perfeita minha, desde quando eu nasci até a morte. Vou ensinar a ti como fazer isso um pouquinho de cada vez. Jesus também vai fazer com a gente um pouquinho de cada vez. Então, não precisamos ter nenhuma ansiedade. Não precisamos de ter nenhum medo, né, nenhum receio. E aconteceu assim. Todas as manhãs, depois da comunhão, ele me dizia o que eu deveria fazer no meu dia. Oh, meu Deus, como adoraria que ele fizesse comigo. Ele pode fazer isso com a gente, tá? Né? Eu sinto que ele não faz isso comigo, assim, bonitinho, não. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que é uma bobeira minha. Porque se eu for realmente pensar um pouquinho, né, ele comunica sim pra gente, né? Tudo bonitinho, como tem que ser, assim, né? Como que precisa ser, assim, o dia nosso, né? Eu não sei, assim, como que vai ser direitinho, porque eu tenho meu esposo, e o meu esposo, ele é, entre aspas, né, o trabalhador da divina vontade, a regra da divina vontade. Então, eu trabalho muito em cima do que meu esposo, que é a autoridade na minha casa, me dá. Eu tenho essa graça do meu esposo ser o meu, entre aspas, chefe, né? Então, dentro do dia, eu tenho que respeitar muito o que o meu esposo põe para mim, né? E assim é muito mais fácil para eu caminhar. Então, eu utilizo do meu esposo. Então, para ela, como ela era sozinha, então, depois que ela recebia a comunhão, ele dizia para ela tudo o que ela deveria fazer no seu dia. Vou dizer tudo brevemente, pois depois de tanto tempo é impossível dizer tudo. Então, ela vai narrar aqui o que ela lembra, né? Certamente eu não me lembro, mas parece-me que a primeira coisa que me disse para ser necessário purificar o interior do meu coração foi a aniquilação de mim mesma, que é humildade. E ele continuou a me dizer: veja, para fazer isso em seu coração, eu derramarei minhas graças. Eu realmente quero fazer você entender que você não pode fazer absolutamente nada. Olho muito bem para aquelas almas que atribuem a si mesmas o que fazem, querendo fazer tantos roubos de minhas graças. Em vez daqueles que se conhecem, sou livre para derramar minhas graças em torrentes, sabendo muito bem que eles não se referem a eles mesmos. Eu sou grato a eles. Eles fazem a estima que é apropriada. Vivem com o medo contínuo de que se eu não combino com eles, eu posso tirar o que dei a eles,
sabendo que não é o que eles gostam. Pelo contrário, em corações cheios de orgulho, eu não posso nem entrar nesses corações, porque não há lugar para eles se incharem. Os pobres não levam em consideração minhas graças e passam de cair em ruínas. Então, esses pobres orgulhosos. Não levem, é muito conteúdo só num trecho só. Então, a gente vai parar muito tempo, né? Muito tempo, às vezes, num trechinho só meditando, porque eu não vou ler aqui sem meditação, tá? Eu não vou perder meu tempo, porque eu já fiz a leitura do Livro do Céu. Volume 1, só lendo-se direto. Agora não é isso, a gente vai ler refletindo. Então, meditar é a gente passar tempo remoendo tudo aquilo ali e ver o que aquilo ali está trazendo para nós. E ainda depois a gente pode voltar de novo em outro momento e fazer a mesma meditação que vai vir mais e mais. Então, vamos de novo ler o começo aqui, a parte de Jesus que ele fala. Veja, ela falou do começo, que tem que ser a aniquilação de si mesma, que é a humildade. Então, a primeira coisa que Jesus pede para nós, para caminharmos, vamos ver assim, o caminho que nós temos que fazer. Junto com Luísa, para poder alcançar o dom da divina vontade, para poder aprender os conteúdos. Ela passou por esse processo também de purificação. Então, a primeira coisa que Jesus disse para ela, logo que ela começou a caminhar com ele, era necessário purificação, a aniquilação de si mesma, né, de obter essa humildade, de se esvaziar. Isso é essencial. Para se ter a ação do Espírito Santo em nós, a gente não pode ser dono de nós mesmos. A gente não pode ter, né, o coração cheio de coisas. Então, aqui em cima ele já falou, você tem que, né, se desfazer das coisas, você tem que desapegar das coisas. Aí aqui ela está falando a aniquilação de